Na aula de hoje vamos conhecer as ideias de Skinner sobre o desenvolvimento e a aprendizagem humana. Na realidade, a visão de sujeito para a teoria comportamentalista, ela vem ao encontro das ideias de Locke. Vamos falar sobre o ensino nas escolas. Toda a prática tradicional do professor e da instituição escolar carrega um princípio comportamentalista. Tenha uma boa aula. A questão das... Fui acusado de olhar para mim mesmo como um rabanete, e penso que isso foi provavelmente correto. No primeiro ano, esse rabanete armazena sua enorme raiz. No ano seguinte, produz ramos, flores e sementes, e finalmente a pequena coisa abaixo está pronta. Além disso, a planta inteira morre quando as sementes ficam maduras. Desta forma, a planta rabanete é apenas uma forma de suas sementes fazerem mais sementes de rabanete. Agora, argumento que isso é a verdade de um poeta também. Um poeta é simplesmente uma forma pela qual uma tradição literária faz mais de uma tradição literária. Bruce Frederick Skinner. Olá, pessoal! Na aula de hoje abordaremos a teoria behaviorista ou teoria comportamentalista e uma premissa skinneriana. Bom, antes de tudo, vamos ver quem foi Skinner. Bruce Frederick Skinner nasceu em 20 de março de 1904 no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Faleceu em 18 de agosto de 1990. Skinner é um dos grandes nomes do behaviorismo, corrente que dominou a psicologia até a década de 1950. O behaviorismo é o conjunto das teorias psicológicas que postulam o comportamento como o mais importante objeto de estudo da psicologia. Bem, qual era a visão de desenvolvimento, aprendizagem e sujeito para a teoria comportamentalista? Na realidade, a visão de sujeito para a teoria comportamentalista, ela vem ao encontro das ideias de Locke. Assim, vamos ver quem foi Locke. John Locke nasceu em 1632 e faleceu em 1704. Filósofo inglês, é considerado o principal representante do empirismo naquele país e ideólogo do liberalismo. Locke é considerado o protagonista do empirismo, teoria que afirma que todas as pessoas iniciam sua vida sem saber nada e que aprendem pela experiência, pela tentativa. Bem, como o sujeito era visto então? Na realidade, na teoria comportamentalista, o sujeito ele vai ser visto como uma tábula rasa ou uma folha em branco que deve ser preenchido através de estímulos do meio. Desta forma, o sujeito ele seria fruto de ações entre estímulos ambientais e uma resposta, que constituiria, assim, o nosso comportamento. O que é importante destacar ainda, que para esta visão, então, sempre haverá esta relação entre sujeito e meio no qual se encontra inserido. Desta forma, para a teoria comportamentalista, nós teríamos dois comportamentos, que seriam intitulados de respondente e operante. Mas o que seria, então, comportamento respondente ou reflexo? Na realidade, por comportamento respondente ou reflexo, vamos associar estímulos e respostas incondicionados, ou seja, estímulos que nos acompanham no dia a dia e respostas sobre as quais não temos gerência. O exemplo disto, arrepio de frio, o choro, entre outros tantos. Por quê? Não controlamos. Comportamento operante é o segundo conceito extremamente importante para entendermos a relação entre comportamento humano, estímulo e resposta dentro da teoria behaviorista. Vamos agora, assim, vermos o conceito de Keller em Bock sobre comportamento operante. Comportamento operante inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se possa dizer que em algum momento tem efeito sobre ou fazem algo ao mundo ao redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta ou indiretamente.
Dessa forma, podemos compreender o comportamento operante como todos os comportamentos que realizamos no nosso dia a dia. Um comportamento realizado a desejos, a vontades, como, por exemplo, quando escolhemos determinado livro para leitura, quando nos matriculamos em aulas de canto, ou seja, tudo aquilo que desejamos realizar em nosso dia a dia. Desta forma, o comportamento operante, ele vai estar relacionado diretamente ao nosso desejo, às nossas escolhas. E aí, Skinner teve uma brilhante ideia. Qual foi? Transformar todos os comportamentos humanos através de condicionamento. E assim surge, então, o conceito principal na teoria comportamentalista, o condicionamento operante. Vamos ver o que é isto agora com Fadman. O condicionamento operante é o processo de modelar e manter por suas consequências um determinado comportamento particular. Por conseguinte, leva em conta não somente o que se apresenta antes que haja uma resposta, como também o que acontece após a mesma. Quando um dado comportamento é seguido por uma dada consequência, apresenta maior probabilidade de repetir-se. Denominamos reforço a consequência que produz tal efeito. James Fadman. Mas como modificarmos os comportamentos dos sujeitos? De que forma podemos influenciar na mudança deste comportamento? Uma grande palavra-chave na teoria behaviorista: reforço. Ou, na realidade, reforços positivos e negativos. Mas o que seria o reforço? Na realidade, reforço é compreendido como qualquer estímulo que aumenta a probabilidade da resposta. Neste caso, nós temos dois tipos de reforços: o reforço positivo e o reforço negativo para Skinner. O reforço positivo vai ser compreendido como qualquer estímulo que aumente a probabilidade de ocorrência do comportamento desejado. Ou seja, vamos associar reforço positivo a prazer, a ganho. Exemplos: funcionário do mês, o bom aluno, destaque do ano, seja em empresa ou nas escolas, e principalmente, ainda hoje, a questão do melhor aluno de toda a escola. O reforço negativo, ele visa extinguir, modificar, transformar respostas, comportamentos que estão presentes no sujeito. Ou seja, podemos associar assim algumas práticas de castigos, não físicos para Skinner, porém combinações. Como assim? Na realidade, vamos perceber o reforço negativo em sala de aula ou no espaço de trabalho ou familiar em uma destas premissas. Exemplo: deixar o aluno sem recreio. Outra questão: ausência da mesada. E conforme alguns programas televisivos hoje, a questão do tapetinho ou da cadeirinha do pensamento. Como se estruturaria essa questão do tapetinho ou da cadeirinha do pensamento? Através de uma ação não desejada da criança, deixamos esta pensando cerca de 5, 10, 15 minutos. Ou seja, ela vai ficar fora das atividades realizadas pelas demais crianças. Skinner destaca reforços primários e secundários presentes nos reforços positivos e negativos. Mas o que seriam, então, os reforços primários? Os reforços primários, eles estão associados à questão orgânica, biológica do sujeito, ou seja, sede, fome. Assim, o reforço primário visa trabalhar com estímulos realizados nesta área, tais como bolachas, chocolates, entre outros. Estímulos neutros associados a estímulos primários constituem os reforços secundários, que visam a recompensa. Atualmente, a questão financeira está associada ao reforço secundário.
ou seja, a mesada, o bônus no final do ano para o melhor funcionário da empresa. Mas é importante destacar ainda a questão da punição para Skinner. Punição para Skinner é um estímulo extremamente negativo, que inclusive não garante a modificação do comportamento do sujeito. Para Skinner, exemplos de punição seriam a escravidão humana, bem como, inclusive, questões associadas a sanatórios, aos presídios, prisões. Desta forma, dentro da premissa skinneriana, não se trabalharia com a questão punição, muito menos com a questão das agressões físicas. A escola é um lugar de estímulos e respostas? A escola é onde você dá uma oportunidade, né, de vivências onde a criança não tem a possibilidade em casa. É na escola que você vai transmitir essas possibilidades para ela. E com isso você já tem a resposta da sua criança, né? Ela já age de acordo com o estímulo que você deu para ela. Porque a criança bem estimulada vai trazer as respostas que a gente busca durante o ano letivo. Sim, assim como em casa, quando a criança vem para a escola, ela vai adaptar a aprendizagem que ela teve em casa para a vida social dela. Então, ela vai ter um estímulo e ela vai receber a resposta do professor e vai trabalhar essa resposta para que futuramente ela seja uma pessoa que consiga conviver socialmente e também no trabalho, em tudo. Bem, a partir da fala dos entrevistados, será que a escola ela é lugar de estímulos e respostas? Pois bem, toda a prática tradicional do professor e da instituição escolar carrega um princípio comportamentalista. A questão das estrelinhas, as balas, a premiação para o aluno mais comportado, logo após a correção das atividades, recebemos parabéns, muito bem, continue assim. Aquele aluno que tem o privilégio de sentar ao lado do professor, ou aquele aluno que é sempre premiado como um monitor ou ajudante do dia, sendo sempre o mesmo aluno, tudo isto são questões de reforços positivos. Mas e os reforços negativos? Como podemos perceber os reforços negativos associados à prática educativa? Pois bem, a retirada do recreio ou do intervalo do aluno. Mesma questão, este aluno não irá participar das atividades lúdicas desenvolvidas na instituição. Através das correções dos trabalhos, questões como péssimo, ruim, a necessidade de melhorar, tudo isto vão se constituindo para o aluno como reforços negativos, assim como a famosa cadeirinha do pensamento ou tapetinho do pensar. Poderíamos associar práticas mais antigas, como a palmatória, o milho, a reforços negativos, além do que estes também poderiam representar, através da agressão física, a punição para Skinner. Deste modo, percebemos que para Skinner há uma relação entre estímulo e resposta presentes no cotidiano pedagógico, na escola, sendo o professor responsável pela construção desses estímulos, através de reforços positivos e negativos. A instrução da abordagem skinneriana na escola, ela parte de uma premissa, então, das ideias de Skinner, construídas através do método de ensino programado. Na realidade, o método irá ocorrer através de algumas etapas. Primeira delas, intitulada de pequenas etapas, ou seja, todo o conteúdo a ser trabalhado pelo professor em sala de aula, ele deve constar de uma ideia, do mais fácil para o mais difícil, proposto assim através de capítulos ou de atividades que apresentem determinada continuidade. Segunda questão, resposta ativa, ou seja, no término da realização da atividade, este aluno ele deve mostrar, apresentar o que conheceu,
qual conhecimento está adquirindo. Por isto, resposta ativa. Verificação imediata. Na premissa skinneriana, logo após o término da atividade, esta deve ser avaliada. Por quê? De alguma forma, diminuiríamos a tendência ao erro do aluno. E na proposta skinneriana, nós não visamos o erro, nós vamos visar sempre o acerto, através da verificação imediata. Ritmo próprio. É importante destacar que Skinner acreditava que cada sujeito aprenderia através do seu ritmo. Ou seja, aqui é muito importante a ideia de Skinner nessa verificação do ritmo próprio do aluno. Por quê? Para o teórico, alguns alunos aprenderiam de uma forma mais rápida e outros de uma forma mais lenta. Porém, caberia ao professor respeitar este ritmo do aluno. Por fim, ele enfatiza o teste do programa, ou seja, através das avaliações realizadas pelo professor, a partir da construção do conhecimento deste aluno, através inclusive da própria metodologia efetivada em sala de aula pelo professor, haveria necessidade, então, de avaliar o programa utilizado. Como modificar nos nossos comportamentos? Ou seja, transformarmos aqueles comportamentos que não gostamos em nós mesmos, em familiares, em amigos? Retornamos assim aos reforços positivos e negativos. Primeiramente, determinar um comportamento específico a fim de modificá-lo. Ou seja, vamos escolher um comportamento que desejamos modificar e utilizarmos um estímulo buscando sempre reforçar esta mudança. É claro que aqui devemos ter clareza do comportamento que desejamos atingir. Ignorar a manha. Segunda dica. O que fazermos para com que as crianças que apresentam determinadas características de manha e birra, tanto em sala de aula quanto na família, em distintos espaços sociais, minimizem essas características? Para Skinner, a manha e a birra são fatores aprendidos, ou seja, são estímulos que a criança adquire, transformando-os em comportamento. Desta forma, em uma premissa skinneriana, o correto seria ignorar o comportamento da criança neste exato momento, para que assim, através deste estímulo, o fato de ignorarmos, minimize essas características. Uma terceira dica, explicar o comportamento inadequado. Ou seja, quando a criança se comporta mal, quando o adolescente se comporta mal. Seria necessário, então, que os pais, familiares ou o professor salientasse este comportamento, dissessem o que está incorreto neste comportamento que o sujeito está apresentando, assim, buscando minimizá-lo. Bem, e para os adultos? Até o momento, nós vimos algumas questões relacionadas principalmente à escola e às crianças, buscando assim modificarmos os comportamentos destes. Mas Skinner também possui algumas ideias interessantíssimas frente à mudança de comportamento de adultos, tanto no espaço familiar, no social, como no mercado de trabalho. Primeira dica, estabelecer um objetivo e torná-lo público. Por quê? Na realidade, nossos familiares e amigos farão o papel de cobrança deste novo comportamento, ou seja, irão atuar frente à modelagem deste novo comportamento. Um exemplo disto poderia ser, no caso, reeducação alimentar ou outra questão associada a um concurso público. Contando para os familiares, estes fariam pressão frente à mudança dos comportamentos, no caso da dieta, modificação dos alimentos que ingerimos. E no caso do concurso público, a questão de horas relativas ao estudo. Próxima dica, registrar o empenho para atingir o objetivo. Ou seja, podemos registrá-lo através de blocos de notas, através de um caderno, de um diário virtual, salientando todos os comportamentos que estamos efetivando a fim de atingirmos determinado objetivo. Próxima dica,
Crie seus reforços para atingir seus objetivos. No caso de uma reeducação alimentar, busque adquirir roupas novas, transforme seu guarda-roupa, assim modificando então seu futuro comportamento. Outra questão, em um concurso público, como estudar, para que estudar? Invista em sua nova profissão. Veja quais são as diferenças hoje e amanhã, no sentido então do que despertará esta nova profissão. Parabenize-se, nossa última dica. Se dê os parabéns através de um jantar, da compra de uma nova roupa. Veja de que forma então você pode se parabenizar. Bem, o que foi sugerido aqui são algumas dicas frente às quais podemos então modificar os nossos comportamentos. É importante destacar que esta mudança de comportamento ela ocorre, claro, em uma premissa comportamentalista, partindo-se das ideias de Skinner. Mas como podemos transformar essas questões teóricas no nosso dia a dia? Será que realmente adquirimos comportamentos, modificamos nossos comportamentos? Pois bem, é o que nós vamos ver agora da teoria à prática. Primeira questão, estruturação de alguns comportamentos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Aqui, primeiramente, na família. Hora de acordar, hora de tomar café, hora de almoçar, lanchar, jantar e dormir. Em uma premissa skinneriana, este tempo é muito importante para a modificação dos comportamentos do sujeito, bem como para que este acabe processando determinado ritmo, tanto espacial quanto inclusive orgânico. Por isto que em uma premissa skinneriana se recomenda que a criança sempre acorde em determinado horário e venha dormir também neste mesmo horário, não importando se estamos em férias ou não. Segunda questão, em uma construção ainda ambiental familiar. Cada vez que a criança procurar algum jogos, for utilizar computador ou assistir televisão, que ela também tenha determinado tempo para isto, ou seja, que ela saiba que vai ficar, por exemplo, no turno da tarde, das 2 às 4 horas da tarde, assistindo o desenho, mas depois deverá estudar. Em uma premissa skinneriana, nós estamos construindo comportamentos. De que forma? Um comportamento associado a horas de lazer e a horas de estudos. Em sala de aula, como isto ocorre? Através do planejamento do professor. Um planejamento fechado, estruturado, onde a criança siga sempre as mesmas instruções. Vocês devem estar se lembrando do método de ensino programado. Ou seja, vamos trabalhar com pequenas etapas? Ok, mas devemos ter sempre também determinado ritmo de tempo. Quantos minutos ou quantas horas vamos efetivar tais atividades. É importante destacar que nesta sala de aula, com uma premissa skinneriana comportamentalista, cada aluno tenha o seu lugar e que este lugar permaneça desde o início do ano letivo até o final. É importante destacar também a qualidade dos materiais que vão estar presentes neste ambiente de sala de aula, bem como a criação de regras. Por quê? Para Skinner, funcionariam como reforços, positivos e ou negativos, porém se faz necessário a criação de regras. Observamos isto diariamente em algumas escolas, nas quais os alunos sentam um atrás do outro, inclusive a utilização de livros, cartilhas, entre outras questões. Mas e no recreio, nas horas de intervalo, no refeitório, como se aplica a teoria skinneriana? Na realidade, nós já vemos isto no dia a dia, através da ida nestes espaços de algumas turmas, principalmente nos refeitórios. E no espaço lúdico, através de atividades dirigidas por monitores ou profissionais da educação. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, por exemplo,
Você já parou para pensar que sempre utilizamos um único caminho para chegarmos em determinado local? Pois bem, isto é um comportamento adquirido. É um comportamento que se transforma em um condicionamento operante. Vamos sempre fazer o mesmo trajeto para nos deslocarmos para determinado ponto. É importante destacar também outras questões associadas ao nosso dia a dia, que geram comportamentos. Exemplos: o semáforo, o amarelo, atenção, cuidado, presente em outros espaços como estacionamentos, corredores de ônibus. O verde, ou para o pedestre ou para o motorista, siga livre. E o vermelho, pare. São inclusive cores utilizadas de uma forma internacional, no sentido de amarelo para cuidado, verde, siga em frente, e vermelho, pare. Sendo assim, algumas ideias presentes na premissa skinneriana encontram-se presentes no nosso dia a dia. Outra questão, a formação de atletas de alto rendimento, que devem treinar da mesma forma durante várias horas diariamente. Por fim, percebemos que vários reforços positivos ou negativos vão transformando nossos comportamentos. Ponto final. Nessa aula, em uma premissa skinneriana, trabalhamos com alguns conceitos como comportamento operante, reforço positivo e negativo, punição, entre outros. Para que vocês possam continuar estudando as ideias de Skinner, sugiro alguns livros. Teorias de Aprendizagem, de Marco Antônio Moreira. Ciência e Comportamento Humano, de Bernhard Friedrich Skinner. Psicologia e Educação, o Significado de Aprender, Jorge La Rosa. Bem, pessoal, era isto. Bons estudos e espero que continuem a leitura através dessas obras indicadas.